que é a alegria que nós vimos na última quinta-feira. Então, essa parte do fruto, que é a alegria, nós precisamos dessa alegria que é do Senhor, é do Espírito, não é nossa. Nós vimos, obrigada, nós vimos que não é uma alegria humana, não é uma alegria da nossa alma, não é uma alegria de emoção, mas é uma alegria que vem do Senhor. Essa alegria nós precisamos para sermos vencedores. Quando que nós somos vencedores? Nós somos vencedores quando nós passamos pelas tribulações, porque a Bíblia diz que nós teremos tribulações. A Bíblia nunca nos falou que nós não teríamos tribulações, mas a Bíblia também nos garante que nós seremos vencedores nas tribulações. Então, quando nós temos a alegria do Senhor no nosso espírito, nós passamos por essa tribulação e lá no final nós saímos vencedores. Como que a gente sai vencedor? Não é vencendo a tribulação, não é acabando com a tribulação, mas é quando nós chegamos lá no fim, sem ficar com a cara murcha, sem ficar murmurando, sem ficar triste e principalmente sem denegrir a imagem de Deus, porque é tudo que o inimigo quer. O inimigo lança tribulação, o Senhor permite para nos provar, para nos adestrar. Adestrar é de cachorro, mas tá bom também, né? Para nos treinar e nós, com alegria, podemos superar tudo isso. É quando a gente entende bem aquele versículo que Paulo fala, que ele está contente, com fome e sem fome, na escassez ou na abundância, na alegria ou na tristeza. Nada faz diferença, a pessoa sempre é vencedora. Na nossa força nós não conseguimos, mas nós precisamos do Espírito Santo e desse item do fruto do Espírito, que é a alegria. Então, uma das funções do fruto da alegria é nos fazer vencedores. A segunda, ela traz para a gente uma vida e uma vida em abundância. Nós vamos ver nós vimos, aliás, que Satanás desde o início falou para Eva e para a humanidade que Deus estava sonegando alguma coisa para ela, que Deus não queria que Eva e que Adão ficassem semelhantes a Deus, que eles fossem conhecedores do bem e do mal, quando era exatamente ao contrário. Deus já tinha feito o homem segundo a sua imagem e semelhança, ele já tinha dado um reino aqui, que era a terra, para ele governar, e a promessa de que o homem reinaria com Deus, né, lá no céu, vamos dizer assim, né? Então, e Satanás vem, coloca sempre uma falta, ele sempre coloca nos nossos corações um desejo de ter algo que a gente não consegue, e aí a gente fica tristinho, e aí a gente começa a ficar amargurado com Deus. E Deus veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Então, quando nós temos esse fruto, nós começamos a perceber o que realmente é necessário para a nossa vida, o que realmente nós precisamos para termos vida e vida em abundância. E o terceiro função da alegria é que ela quebra o jugo que Satanás coloca no nosso pescoço. A palavra diz lá em Deuteronômio que quando nós servimos ao Senhor sem alegria, Satanás coloca um jugo no nosso pescoço, e a gente vai agachando, agachando, agachando até que a gente cai, e a alegria tira esse jugo do nosso pescoço. Para desenvolver a alegria, é sempre mais ou menos a mesma coisa, mas a gente sempre está analisando algum aspecto dessa mesma coisa. Então, desenvolvendo a fé, mas a fé na palavra. Quando nós lemos a palavra, tomamos posse daquilo e comemos a palavra, como a gente viu lá que Jeremias comia a palavra, ou seja, assimilava, a palavra passava a fazer parte dele, entrava, né? Quando a gente come um alimento, o alimento passa a fazer parte do nosso sangue, de tudo que a gente tem. Então, quando a gente não apenas lê a palavra, mas come de assimilar, aquilo nada mais vai roubar.
da gente essa palavra, e a gente confiando naquilo, nós somos vencedores. Então, é desenvolvendo a fé na palavra, nos doando, mesmo em tempos difíceis, em tempos de tribulação, quando nós doamos aos irmãos e também aos não irmãos, e doação não é só bens materiais, mas é oração, é atenção, é uma doação. Quando nós doamos, nós também recebemos essa alegria, cultivamos esse fruto. E, por último, buscando a presença de Deus, que eu falei daquele versículo de Tiago 4,8, quando diz que fala chegai-vos a Deus, e fala para a gente purificar o nosso coração e limpar as nossas mãos. Então a gente, quando chega a Deus, não é que tudo vai ser resolvido, não. É que a luz dele vai tocar nas nossas vidas e nós vamos ver tudo que está sujo nas nossas mãos e tudo que está sujo no nosso coração, principalmente nesse caso aqui específico, o ânimo dobre. Aquela pessoa que uma hora está bem, uma hora está mal, uma pessoa que uma hora está firme com Deus, uma hora está mal com Deus. Isso é um empecilho para chegarmos a Deus. Então, quando a gente chega com mãos limpas e sem esse ânimo dobre, purificando o coração, nós conseguimos também cultivar a alegria. Amém? Amém. E hoje, então, nós vamos ver o fruto da paz. Bom, essa paz nós precisamos, não é aquela paz que eu acho que todo mundo aqui já sentiu quando a gente converte. Logo que a gente converte, que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, não sei se todos tiveram essa experiência, mas a maioria que eu já conversei, comigo foi assim. A primeira coisa que a gente vê diferença é um sono tranquilo, né? A gente dorme e fica assim absolutamente em paz, né? Claro que existe, Deus não trata todo mundo igual gado, né? Cada um tem um jeito, mas é uma paz, é uma certeza, uma segurança que a gente sente, que a gente tem Deus. Eu não sei explicar. É aquela paz da conversão. Não é só isso, é muito mais. É uma plenitude de vida, é uma total segurança. É verdadeiramente a paz também de Deus, não a paz do mundo, é a paz de Deus. Para que ela serve? Para que Deus colocou paz nesse fruto do Espírito? Então, primeira coisa, gente, se a gente for pensar bem e analisar, como que anda o mundo? Não é? Eu vejo assim, com pessoas do mundo, a coisa que mais se fala é que o mundo em si está precisando de paz, que as pessoas estão precisando de paz. Eu fiquei pensando nesses pais que tinham os filhos lá em Santa Maria, que é uma cidade universitária, tranquila, praticamente sem, como que fala? Crimes, né? É uma cidade que alguém falou, entrevistando ali, falou que é uma cidade que todo mundo se conhece, a maioria é estudante, um ajuda o outro, dá carona para o outro, uma cidade que não tem grandes coisas, né? Eu tenho certeza que qualquer mãe ia falar, não, estou em paz, porque é uma cidade tranquila. Não está em São Paulo, né? Que é uma loucura, gente. São Paulo é uma loucura. Então, você vê, nada é garantido nesse mundo. E a gente vê também nesse mundo, se você começar a se ligar à televisão, que está tendo guerra, que está tendo terremoto, que está tendo enchente. Gente, mais de 2/3 da população mundial, olha que 2/3 é muita coisa, passa fome. Só que isso não é mais nem notícia, não dá mais ibope, a gente nem vê mais isso na televisão, mas é uma realidade. Então, eu acho que nós, nesse mundo que nós vivemos agora, 2013, precisamos muito de paz. O mundo inteiro está clamando por paz, né? Teve umas passeatas que faziam assim a pombinha, né, da paz. Enfim, nós precisamos dessa paz. Então, a primeira função do fruto da paz é o mais óbvio. Previne o povo de Deus de estar perturbado nesse mundo sem paz. Então, quando nós temos paz de Deus, todas essas
segurança e a gente acaba não envolvendo nessa situação. Então eu quero que vocês abram em Lucas 21. Lucas 21. Verso 10. Aqui Jesus está falando do final dos tempos, no período da tribulação, o que está acontecendo, para onde o mundo está caminhando, que o mundo a gente sabe que está caminhando para isso. Eu vou repetir de novo: tribulação é um período de 7 anos que a igreja não estará presente. A igreja verdadeira terá sido arrebatada. Aí serão 7 anos de muita tristeza, muitas dores. A gente lendo os evangelhos que falam nesse período, diz que os homens vão desmaiar de medo e de dor, de tanto que vai ser trágico aqui. E Jesus está falando desse tempo. Então no verso 21, verso 10, ele fala assim: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então todos que têm o nome de Jesus, ou seja, que é cristão, existe uma promessa de ser perseguido, né? Bom, vamos agora para Mateus 24. Então nós estamos vendo aí que haverá fome, Mateus 24. É antes de Lucas. Verso 6. E aí deixa eu já aproveitar e fazer uma explicação para vocês, porque às vezes as pessoas comentam isso. Os 4 evangelhos, um complementa o outro. Porque a gente fala assim, há contradição entre os evangelhos. Não há. Algum evangelista relata mais detalhes que o outro. Cada um dá um enfoque no outro. Então, o certo para a gente ler a Bíblia, seguindo os evangelhos, seria a gente ler aquela situação em Mateus, Lucas, Marcos e João. Seria certo. Porque quem já fez o panorama sabe que Mateus mostra Jesus como rei, Lucas mostra Jesus como homem, Marcos mostra Jesus como servo e João mostra Jesus como Deus. Então, um evangelho complementa o outro. E aqui, nesse caso, nós lemos lá em Lucas, vamos ler aqui mais um detalhe. Mateus 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, o que eu queria pegar aqui é essa palavra, princípio das dores. Ele fala, não vos assusteis. Isso é o princípio das dores. E essa palavra dores é dores de parto. Então, o que é dores de parto, Natália? Ainda não sabe, né? Já sabe. Dores de parto é assim, ela começa com um sinalzinho, às vezes um mês antes. Ela começa com um sinalzinho, aí passa uns dias, ela dá outro sinalzinho, aí vai chegando perto, ela dá um sinal, dela vai intensificando, aí a dor vai aumentando, aí ela vai dando, até que chega uma hora que não tem mais jeito, nasce o neném. Isso aqui ele está falando do mesmo jeito. Nós não vamos ver o nascimento da tribulação nessa terra, mas nós já estamos vendo os sinais dessas dores.
Gente, isso é evidente. É só a gente ligar a televisão, às vezes a gente liga e fala assim, vou me distrair. Sai de lá agoniada, né? Sobre tragédia. Tira completamente a paz. E as televisões, eles estão relatando o que está acontecendo, não é? Então, nós, com certeza, os salvos verdadeiros cristãos vão ser arrebatados, não vão passar pela hora do parto, a hora que a terra vai dar luz ao período de tribulação, mas com certeza já estamos passando pelas dores. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos da paz de Deus, e senão a gente não dá conta, não é? É uma coisa atrás da outra que acontece, e se nós não temos essa segurança, essa certeza, não sentimos essa paz que excede todo entendimento, a gente fica totalmente doido. Por exemplo, agora vocês não precisam assustar com essa chuva. O barulho aqui é bem mais por causa dos touros. A gente sempre achava que estava chovendo mais do que está. Não está chovendo tanto assim. Podem ficar em paz. E o Senhor guarda a casa de vocês, amém? Então ele fala, não vos assusteis. Ele fala, ainda não é o fim, é só o princípio. Vamos agora para João 14. Hoje nós estamos vendo muitos versículos, viu, gente? Ninguém vai ter sono. João 14. Um versículo que todo mundo ama. Verso 27. Fala assim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se aterrorize. Então ele está falando aqui que ele está dando a paz, que não é igual à paz do mundo. A paz do mundo, ela precisa de circunstâncias. Ela precisa de várias situações para que haja paz. Da mesma maneira que a alegria. Quando eu fiz a diferença de alegria e felicidade. Felicidade precisa de um monte de coisa para estar dando certo, para a gente ficar feliz. Depende de uma coisa. E paz de Deus, a paz que tem no nosso espírito, que nos acalma, que nos tranquiliza, é a paz de Deus que independe da circunstância. Essa paz que o mundo dá, ela é tão ralinha, ela precisa de tanta coisa, mas existe uma paz no mundo. Até essa paz vai ser tirada. Então nós precisamos ter a paz de Jesus mesmo. Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse 6. Verso 4. Fala assim, acharam? Aqui está falando da paz da terra, essa paz que a gente tem, às vezes a pessoa nem é convertida e tem uma certa paz. No verso 4 fala assim, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então até essa paz do mundo, que é pequena, que é passageira, que depende de um monte de coisa, será tirada. Na época da tribulação não haverá paz de jeito nenhum para quem ficar aqui. Então, e nós não vamos estar aqui, né? Lembrar disso. Mas nós já estamos sentindo as dores do parto. Já estamos sentindo esse princípio das dores, que nós precisamos da paz para conseguir passar. Então, a primeira função da paz é guardar os nossos corações e mente dessas perturbações e agitação do mundo. Então, vamos abrir em Filipenses. No Novo Testamento, passa os Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas. Aí vocês já vão chegar nos Ênfases. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses 4. E
pouco de paz. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz no meu dia a dia. Oh, Senhor, eu quero paz. Se você, meu irmão e minha irmã, é convertido, como eu creio que todos são, Deus já deu. Se ele pudesse responder, ele ia falar assim: já tem, querido, querida, cultive ela. Então nós temos é que cultivar a paz. Nós acabamos de ler em João 14. Eu vos dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não turbe o seu vosso coração. Então não precisamos mais ficar pedindo paz. Nós temos é que cultivar a paz. E depois eu vou ensinar como cultiva a paz. Ensinar assim, né, gente? Essas coisas aqui a gente vai falando. Daqui a pouco a gente escreve um livrinho, Manual de Como Conseguir a Paz. Aí a gente segue aqueles. Não é assim, né? O Espírito Santo fala com cada um, a gente tem que se colocar diante de Deus, ele vai falar com cada um de uma maneira. Aqui nós vamos dando assim algumas direções, né? Bom, Filipenses 4, verso 6. Fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz sobrenatural. É uma paz que o homem natural não entende. É uma paz que está tudo de ponta cabeça e você está em paz. E é isso que o mundo precisa ver. Porque a hora que ele souber que está acontecendo coisas na tua vida, que tua vida está de ponta cabeça e você tem paz, eles vão querer esse Deus. O que a gente hoje em dia vê são alguns cristãos mais enlouquecidos que muitas pessoas do mundo, né? Às vezes chega até alguém e fala assim: calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O ímpio aconselhando o cristão. Então é uma paz que excede todo entendimento. Mesmo na tribulação, na loucura, a pessoa está em paz independente da circunstância. E aqui, vamos olhar de novo ali no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? E as mentes. Gente, aonde que a paz é tirada? No nosso coração, né, na nossa emoção. A gente fica que não consegue nem respirar, né? A gente começa a ficar tão assim que a gente não consegue respirar, o coração dispara, a gente começa a suar frio, a gente fica assim desesperado. Aonde que o inimigo ataca? No nosso coração, que representa a nossa alma, o nosso sentimento, a nossa emoção. E a nossa mente? Aí ele lança tudo que é dardo e rouba completamente a paz. Então, quando a gente ora, eu vou falar um pouquinho de oração, mas antes eu quero falar disso. Quando a gente ora com súplica e ações de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente. E a palavra guardará é uma palavra militar. É uma palavra que quer dizer uma tropa militar. Então, vocês imaginem, vocês estão numa situação, o diabo se levanta, porque ele se levanta mesmo. A gente às vezes leva um susto, e leva mesmo, nós somos humanos, né? E começa a bombardear nossa mente com tudo, a nossa emoção com tudo. Você está assim desesperado, perdeu a paz, perdeu tudo. De repente você ajoelha e começa: Senhor, está acontecendo isso, daí é o caso de cada um. Ora, suplica, agradece e a paz toma conta de você. Porque Deus manda uma tropa militar celestial, guardando o teu coração e tua mente. Nós temos que crer nisso. Essa palavra, a palavra que guardará, é uma palavra militar. É uma palavra que fala de tropa militar. Logicamente que é espiritual. Nós vivemos todas as coisas. Essa paz que excede todo entendimento, quando a gente ora, quando a gente suplica,
quando a gente dá ações de graça, Deus libera uma tropa militar e guarda os nossos corações e as nossas mentes. Amém? Nós temos que querer nisso tomar posse, não ficar incomodado quando tiver alguma coisa. Vamos ver um exemplo super conhecido de todo mundo aqui, de dois personagens bíblicos, um em paz e um agitadinho. Então vamos abrir em Lucas 10, todo mundo conhece. É a Maria e a Marta. Lucas 10. Então a primeira função da paz é guardar os nossos corações de toda a agitação do mundo, toda a perturbação do mundo. Então Lucas 10, verso 38. Eu lembrei da minha tia agora. Vou contar para vocês. Não tem nada muito a ver, mas tem a ver. Eu tenho uma tia, ela ainda é viva, ela tem 90 e tantos anos. E quando a minha mãe, e ela é super lúcida tudo, quando minha mãe estava doente, ela veio para cá, ela é carioca. E ela fazia yoga, era toda assim, moderninha. Só que ela converteu. Aí ela estava super sem paz, tadinha. Minha mãe teve câncer, uma doença assim, foi horrível. E ela amava minha mãe, que minha mãe era uma pacificadora. Ela que punha paz na família inteira. O povo estava brigando, ela dava um jeito de arrumar as coisas. E essa minha tia Maria amava minha mãe, então muito nervosa. E ela era chicadinha, sabe? Ela era super assim, a 1000 por hora. E ela um dia levantou assim, rapidinho, e ela foi andar aqui pela rua. Eu morava ali na Rio Branco, praticamente em cima do bairro Zé, e ela foi andando, e foi lá na casa da Dona Ione, ali na Dona aqui, na foto do PP. E chegou lá, entrou, e a Dona Ione estava tomando café da manhã, era bem cedo, ela chegou lá, estava sentada, e ela falava assim para... Ela nervosa. Ela estava super assim, com um cacuete assim, e ela falava assim: ai, Ione, você deve fazer yoga, porque o yoga calma, gente. Olha, eu com essa confusão aí na rua, eu tô super calma, olha como eu tô calma, É o yoga que me deixa assim. E aí a Dona Ione olhava e falava assim: meu Deus, eu não quero fazer nunca esse yoga. A mulher não para de tremer, estava até torta. Então, gente, nós cristãos temos que ter essa paz. Senão, como a gente vai falar de Jesus, que é o príncipe da paz, quando vê a gente descabelado, ninguém vai querer. Então, vamos ler. Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria agitava-se de um lado para o outro. Marta, desculpa, eu falei sem querer. Agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, gente, isso aqui a gente já viu muitas vezes. Tem uma tradução que diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Quem tem essa tradução? Ouvia a palavra. O meu está escrito: Maria quedava e assentada aos pés do Senhor a ouvir
seus ensinamentos. É a mesma coisa praticamente, mas o que vocês viram aí de diferença? O que vocês entenderam agora que eu frisei isso? Que a gente já sabe, a Marta agitando, e a Maria aos pés de Jesus, né? Mas o que a Maria estava fazendo? Ouvindo, né? Porque muitas vezes a gente pensa nisso aqui, Maria ficou ali aos pés de Jesus, ficou ali pedindo, ficou ali distraída, ficou na presença de Jesus, sei lá como. Não, ela estava ouvindo. É isso que a Maria estava fazendo, ela ouvia a Jesus. Gente, o único jeito da gente ouvir a voz de Deus é aquietar. Não tem outro jeito. Às vezes as pessoas falam, eu quero ouvir a voz de Deus, eu não escuto a voz de Deus, mas a pessoa não para ouvir. E tem que parar e tem que dar tempo, tem que aquietar, deixar a alma baixar, clamar pelo poder de Deus, e aí a gente vai ouvir a voz de Deus. Deus não grita. Né? Aquela passagem que todo mundo conhece, que Elias procurou no terremoto, na ventania, tudo, e Deus estava no cicio. Por quê? Porque Deus não grita. Segundo, se você está agitado, mesmo ele gritando, você não vai escutar. Esse é o problema. Imagina agora há pouco, estava todo mundo agitado com o episódio da Michele, todo mundo falando, mesmo que eu gritasse alguma coisa, um ou outro ia escutar. Então a gente precisa, para ouvir a voz de Deus, aquietar, sentar aos pés dele e ouvir. E se vocês repararam aqui, a outra que não consegue parar, é mais ou menos o que a gente faz. Quando a gente não consegue parar e ouvir a voz de Deus, a gente começa a se jogar para o serviço de Deus. E Deus não quer o serviço. É mais importante ouvir do que ficar servindo, fazendo um monte de coisa. E faz isso, e dá uma aulinha aqui, e vai ali, telefona com uma irmã, e liga para uma irmã, e ora com ela, e faz não sei o que lá, não sei o que lá. Antes de ouvir, nada disso vai. E o que é mais engraçado, que eu não sei se vocês repararam aqui, que a que está servindo, a agitada, fica brava com a outra. Não é? A pessoa que vê uma outra assim, na presença de Deus, ouvindo, calma, em paz, a outra que está agitadinha fica brava. Ainda vai lá falar com Jesus, não vai dar uma bronca dela, não é? Eu acho que ela é quase uma Jezabel, né? Mas a Marta aqui é terrível, não é? Ela, além de implicar com a irmã, não para ouvir, começa a fazer um monte de coisa e pede para Jesus chamar a atenção da outra que está lá, fazendo a melhor parte que ninguém vai tirar dela, né? Então a gente tem que começar a ver qual é a nossa posição, porque às vezes, porque a gente não consegue sentar aos pés de Jesus, ouvir a voz dele, a gente começa a fazer um monte de trabalho para Jesus, para aplacar a nossa consciência religiosa, para a gente falar assim, mas eu estou trabalhando para Jesus, eu não estou assim, perdida de tudo, né? Então a gente não tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar com Jesus, mas tudo tem que vir antes desse ouvir, para ouvir a direção, para ouvir o que Deus quer. Às vezes Ele quer que eu ligue para a Camila e eu ligo para a Cássia. Às vezes Ele quer que eu fale com a Kelly e eu falo com o Benê. Então eu falo, não, mas eu liguei para o Benê, eu liguei para a Cássia, mas Jesus está me mandando eu ligar para a Camila e para a Kelly. Vocês estão entendendo a diferença? Então eu, para fazer o serviço, eu tenho que primeiro ouvir a voz de Deus. E a Maria conseguia ouvir, porque com certeza ela tinha paz. É isso que a gente precisa. A gente precisa dessa paz para conseguir ouvir a voz de Deus. Então a função da paz, uma delas, logicamente, é nos acalmar para a gente viver nesse mundo maluco. A segunda função da paz, ela determina a direção, o que nós temos e devemos fazer aos filhos de Deus. Então, todo mundo também conhece essa, vamos abrir lá em Colossenses. Vocês estavam em Filipenses, que é depois de Atos, de Coríntios, de Romanos, de Efésios, de Gálatas, então um pouquinho mais para frente é Colossenses. É o outro livro depois de Filipenses. Colossenses 3. Verso 15.
Colossenses 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quem tem outra versão? Seja a paz de Cristo. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecidos. Domine os nossos corações. Então a paz de Cristo, ela deve dominar os nossos corações e ela deve ser um árbitro. Alguém tem uma tradução que fala juiz? Tem? A sua? Juiz. Então árbitro e juiz é a mesma coisa, é aquele que vai arbitrar, né? Que vai dizer vai para cá ou vai para lá. E um coração que a paz domina, também é a paz que vai dar as direções. Mas a tradução melhor é que seja o árbitro, que seja o juiz. Então, gente, a paz de Deus, nós precisamos ter essa paz de Deus para quando a gente não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, a paz de Deus é que vai arbitrar nos nossos corações. Ela que vai falar se nós devemos ir ou não. Fazendo a comparação bem boba de um campo de futebol, quando o jogador ele sai do limite dele, quando o jogador pisa fora da bola, o que o juiz faz? Apita, né? Ele faz voltar para o limite. Então, é a mesma coisa. Quando nós vamos fazer uma coisa e essa paz apita, essa paz para de existir e começa a vir uma coisa esquisita dentro de nós, é só parar e orar e ver se é isso mesmo, se é para ir para lá ou se é para cá. Por exemplo, vocês recebem não, Deus fala com vocês claramente, sem nenhuma dúvida, que vocês vão ter que mudar de cidade. Um exemplo. Aí vocês vão mudar de cidade e vem uma proposta maravilhosa para vocês irem para o Rio de Janeiro. Vocês vão ganhar um ordenado assim maravilhoso, tudo muito bom, casa muito boa, carro, tudo. Mas a hora que você pensa nisso, te dá uma coisa aqui. O juiz apita. Te dá um trem aqui ruim e tua paz acaba. Começa a observar. Aí você recebe uma outra proposta para você ir para Coxim. Para ir para Coxim com um salário menor, uma casa inferior, com menos regalia. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Aí você sente uma paz. É para lá que você tem que ir. Não seguir por vistas. Acabamos de cantar aqui, né? A gente tem que ir aonde esse árbitro, essa paz nos dirige. Aí, gente, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu não consigo não fazer esses parênteses, porque no estudo não tem isso, mas eu quero fazer. Aí é o seguinte, a gente precisa muito bem se conhecer. Para isso que tem as psicólogas, né? A gente precisa se conhecer, porque às vezes eu não quero fazer determinada coisa, eu não quero ir na casa de alguém, eu não quero um tipo de ministério, eu não quero viajar, eu não quero isso, porque eu, humanamente, não gosto daquela pessoa, não me acertei com aquela pessoa e eu vou encontrar com ela, não gosto daquela cidade que aconteceu alguma coisa, e vai assim, eu me senti paz. Então não é bem assim, aí é uma coisa humana, você tem que resolver isso. Aí vocês vão me falar, mas qual que é a diferença da paz que a gente sente, que vem lá de dentro do espírito, e da paz que a gente sente aqui na mente, da emoção? Gente, como vocês podem fazer isso? Primeiro se conhecendo, né? Questionando, por que eu não quero? Eu não gosto da Juraci, então eu não estou a fim de ir na casa dela. Isso aí é uma coisa humana, não é nada de paz. Então eu preciso saber, não, mas Deus está me mandando para lá e eu vou me acertar com a Ju. É isso que o cristão faz. Segundo, você não conhece, não tem jeito. Você vai desenvolver com a sua dependência de Deus, com o seu dia a dia com Deus, com a sua busca com Deus. A sua busca em oração e leitura da palavra não tem outra forma. Eu gostaria que tivesse. Eu gostaria que fosse assim, acende 3 velas, não sei aonde, que daí resolve. Olha que coisa fácil. Deixa de
comer carne não sei quantos dias que resolve. Mas não é assim. Vida cristã não é assim. Vida cristã é o dia a dia, busca com Deus. Não conseguiu, não sabe ainda, aí entra jejum. É para isso que serve o jejum. A gente vê gente fazendo jejum para troca. Ah, eu quero um namorado, vou jejuar para Deus me dar um namorado. Ah, eu quero, eu não sei se eu compro um carro ou uma bicicleta, eu vou jejuar não, vou comprar o carro, não tenho dinheiro, vou jejuar para Deus me dar o dinheiro. Gente, isso não é jejum. Jejum não é troca, jejum não é passar fome. Deus não vai olhar para a tua carinha e falar assim, coitadinho, tá de jejum, que dozinho, vou fazer o que ele quer. Não. Para que é jejum? Para buscar Deus, para buscar orientação, para buscar essa direção que está faltando. Aí Deus vai falar, olha, você está jejuando porque a loja está vendendo pouco, mas acontece o seguinte, aquela mercadoria não está boa, aquele atendimento aqui não está bom, faz uma promoção aqui. É isso, ele vai dar orientação. O namorado você está conseguindo? Porque você está indo buscar em lugar errado, ou não é esse o teu momento. Aí Deus vai falar, gente, estou dando uns exemplos assim meio ridículos, mas é isso, jejum é para isso. Eu gosto muito, tem gente que não tem essa possibilidade, mas eu acho muito bom fazer jejum assim, ou sábado ou domingo. Por quê? A maioria que trabalha, é complicado fazer jejum trabalhando. Porque gente, não adianta passar fome. E daí lá orar, Senhor, eu vou porque eu tenho vontade, não é assim, gente. Vamos ser sinceros. Passou fome, não adiantou porcaria nenhuma, ainda sai meio irritado com Deus, porque Deus não respondeu, não aconteceu, não arrumou um namorado, não melhorou a situação. Não é assim. Jejum, a gente separa um tempo para Deus. A gente ora, a gente se derrama diante dele. A gente não. Tem gente que, como diz lá Isaías, está jejuando e está brigando com os outros, está falando mal dos outros. Não adianta nada. Não adianta nada, gente. Eu não quero se estimular ninguém a fazer jejum, não, a não ser que você tenha uma disciplina. Que você faça realmente trabalhando, mas você tem lá a sua disciplina. Na hora do almoço você se separa, você vai lá para a repartição lá onde você trabalha, fecha lá a porta, ora, fala com Deus, antes de comer entrega para Deus de novo, fique mesmo em consagração. Lógico que tem gente que consegue, mas estou falando de um modo geral. Jejum é para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente entrar em comunhão com Deus. A carne vai ficar com fome, a alma vai decidir que você não vai comer, e o Espírito vem para sustentar a tua alma e o teu corpo. No que ele vem, ele fala com você, tá? Então isso é jejum. Jejum pode tomar água, estou falando de jejum, não é o assunto, mas jejum pode tomar água, mas o importante de jejum é você separar com Deus, e a intenção do jejum é ouvir a voz de Deus, amém? Então por que eu falei isso? A paz de Deus é o árbitro do nosso coração, ele que nos orienta. Você não consegue, é nova ainda na fé, é novo na fé, não tem experiência com Deus, então jejum, nessa hora funciona bem. Tem gente que já tem experiência e sabe muito bem quando Deus está falando para não fazer, e a pessoa faz, amém? Terceira função da paz, que é óbvio, esse é muito óbvio, nos transforma em pacificadores. Que é o que eu contei o exemplo antes, da minha tia, que foi lá visitar a Unione, fazendo uma propaganda muito má da yoga, né? Ainda bem, né? Porque ela não podia vender sei lá o que é yoga, essa coisa aí, para ela ficar em paz, ela estava desse jeito, ela não parava de falar. Então, como que eu vou falar de Deus para alguém? Como que eu vou falar de Jesus, que é o príncipe da paz, se eu estou sem paz? Então, a primeira coisa que a paz nos traz, nós precisamos da paz, a função dela, é para que a gente venha a nos tornarmos pacificadores, né? Nós temos que imitar como que fala? Nós temos que imitar o que Jesus fez. Ele é o nosso modelo.
Nós não temos que imitar ninguém. Então, como que Jesus agiu aqui na terra? Como que ele reagia? O que ele fazia? É isso que nós temos que fazer. Vamos abrir em Efésios 2. Eu vou falar esse último detalhe aqui, porque a gente deu uma paradinha. Daí, como cultivar a paz, eu vou falar depois do intervalo, tá? Vocês estão em Colossenses, voltem um pouquinho, Efésios 2. Na verdade, é um versículo, mas eu vou ler 3. Efésios 2, verso 13. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então, Jesus, ele veio trazer a paz, ele reconciliou. A primeira coisa que ele fez foi reconciliar a nossa vida com Deus. Nós estávamos separados. Quando nós estamos sem Deus, nós estamos sem paz. Jesus veio e nos reconciliou. Ele derrubou a parede da inimizade. Então, Jesus, ele é o príncipe da paz. Aqui diz, ele é a nossa paz, no verso 14. Não diz ele dá a paz, ele dá também. Mas ele é a paz. Jesus é a paz. E ele nos dá a paz, não é que ele não tem a paz, ele é a paz. Vamos abrir agora em Mateus. Mateus 5. Hoje nós vamos ver muitos versículos. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 5 é quando Jesus está falando ali o sermão da montanha, o sermão do monte. Então ele fala assim, Mateus 5, verso 9. Fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, uma das características que mais identifica o cristão ao Pai é o pacificador. Aqui, quando fala filhos de Deus, é aquela palavra que a gente aprendeu, ruios, filho maduro, filho que representa, que tenha o jeitão do pai, a cara do pai. Quando você olha e fala, esse aqui é filho dele. Então, uma pessoa que é pacificadora é o atributo que mais identifica o pai. Quando ao pai, essa questão de pacificador. Vamos agora em Hebreus 12. Vocês estão aí em Mateus, passa os 4 evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios. Hebreus é bem lá no fim. Passam Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, os 2 Timóteos, aí vocês vão chegar em Hebreus. Tito, Filemão, Hebreus 12. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz, acharam? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, gente, isso aqui é o que me chamou a atenção. Por que o Espírito Santo não colocou assim, seguir o amor com todos e a santificação
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que ele não pôs assim? Seguir a alegria com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque paz está intimamente ligada com santificação. Para sermos santificados, nós precisamos de paz. Um coração revestido de paz é um coração mais dócil. É um coração que pode ser santificado. O que é santificação? Separação. O que mais? Separação do quê? Isso, exatamente. Quando nós nos convertemos, o que é salvo na nossa vida? O Espírito. O nosso Espírito é salvo. E começa um processo de santificação na nossa alma. O nosso corpo, ele torna-se imortal? Não. Sim e não, né? Ele não torna, ele morre. Mas existe a promessa da ressurreição. Então, o corpo vai ser ressurreto, vai ser transformado, né? Na questão. Agora, a santificação, que é a nossa alma, isso é uma coisa que depende de nós. Então, a santificação, e aqui está falando sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos da paz para ser santificado. Quando a palavra, alguém fala uma palavra dura de santificação, o Espírito vai e fala, estou errado. Como você reage? Precisa falar. Como você reage? Começa a mexer na cadeira, achar ruim, querer sair voando? Não é um espírito que está, um coração pacificado. Começa imediatamente a falar assim, não dá, isso é impossível, isso não é para mim não, isso aí é complicado, Deus entende, isso aí não é desse jeito não. Não é um coração pacificado, não vai ser santificado. Porque quando a gente recebe a palavra com paz, a gente coloca aquilo diante de Deus e fala, Senhor, hoje eu ouvi que eu não posso mentir. E eu estou mentindo. Então isso me incomodou, eu não consigo fazer isso, mas isso faz parte da minha santificação. Mentir foi um exemplo que veio na minha cabeça, qualquer coisa que o Espírito revelou. Aí você começa a colocar aquilo diante de Deus, Deus começa a te purificar, Ele começa a te dar oportunidade para você mentir ou não. Geralmente quando nós estamos num tratamento, Deus coloca aquelas situações. Aí Ele coloca lá, daí você mente, cai, fala, ô Senhor, caí, vai para os pés de Deus de novo, ora, arrepende, coloca de novo essa situação, Ele te dá outra oportunidade para você mentir ou não mentir, aí você, naquele dia, você não mente, até que um dia você fica tirado. É assim. Agora, quando a gente fala assim, não, é impossível não mentir, a gente tem que até mentir. Se a Natália perguntar assim, eu estou muito barriguda, eu vou falar, não, você está ótima. Quando ela está barriguda, pode, né, Natália? Pode ficar bem barriguda. Não, você está ótima. Meu cabelo ficou bom? Não, está lindo seu cabelo. Não, está vendo, meu Deus, coisa feia. Como que eu não vou mentir numa situação dessa? O Espírito vai dar estratégia, gente. Fala assim, olha, ficou assim, ficou diferente, eu preferia do outro jeito. Gente, é assim. Quando é guiado por Deus, a pessoa não vai ofender. Isso ofender também porque perguntou, né? Eu perguntou, eu ouvi, né? Enfim. Agora, quando a gente reage com a palavra, a gente começa a colocar milhares de justificativas que vão justificar aquela minha atitude e não santificar. Aí, gente, Satanás vem e completa todas as justificativas e aí fica tudo certinho, certinho e você fica afastado de Deus sem a santificação. Então nós precisamos dessa paz para a gente receber a palavra de Deus com mansidão e sermos santificados. O que é um pacificador? Vamos dar algumas características de o que é um pacificador. Gente, o pacificador, assim, o que mais caracteriza o pacificador é aquela pessoa que não resiste, é aquela pessoa que não revida, é aquela pessoa que abre mão. Ela pensa de um jeito, ela quer de um jeito,
ainda tiver alguma coisa, ela vai pensar e vai acreditar e vai agir com o pensamento que é o de Deus, como Deus agiria. Ela vai abrir mão dos seus conceitos, ela vai abrir mão dos seus pensamentos, das suas justiças. Um pacificador não é justiceiro. O pacificador, ele faz o quê? Qual é o versículo? Quando está irado, dá lugar à ira de Deus, dá outra face. Esse é o pacificador. O pacificador é aquela pessoa que tem a opinião de Deus, o pensar dele é de Deus. E no mundo, o sistema do mundo é olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, né? Aquela lei lá de Êxodo. E muitos de nós vivemos desse jeito, cristãos que vivem desse jeito, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, vida por vida, né? Aquele versículo lá que tem em Êxodo, tudo bem falado. E Jesus, gente, tudo que foi escrito no Velho Testamento, todo o princípio, continua no Novo Testamento. O Espírito Santo não ia repetir. O que foi mudado, Jesus falou. E isso Jesus mandou. Ouviste o que foi falado, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, tudo que tinha que mudar do Velho Testamento, Jesus mudou. Ele falou, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a pessoa com intenções erradas, já adulterou. Então, tudo que tinha que ser mudado, Jesus mudou, principalmente ali no Sermão da Montanha. Então, por que eu estou falando isso? O sistema do mundo não é mais, do cristão não é mais dente por dente, olho por olho. Gente, eu ouvi uma criança, quando eu fazia academia aqui no Corpo Livre, falando para a professora que ela ia processar a professora. É uma criança. Aonde que essa criança escuta isso? Na casa. Daí eu fiquei sabendo que os pais eram advogados. Mas agora tudo é processo, né? Tudo é processo. Ninguém abre mão, ninguém fala deixa pra lá, vamos acertar isso, vamos entrar num acordo. Ninguém vai falar isso, gente. Isso não é característica de pacificador. Outra coisa que pacificador faz é não levar certas coisas adiante. Eu escutei lá uma história que a Aline falou da Camila. Se eu sou pacificadora, acabou. Ficou aqui. Eu máximo posso falar, Aline, olha, assim está errado, assim está certo. O pacificador, ele não fica de leve trás. Ele não fica de tititi. Isso dá problema, gente. Isso dá confusão nas histórias. Hoje eu estava lá em casa e estava pensando numa coisa. Quando, domingo retrasado, que o pastor pregou de Naamã, ele falou que a gente tem que observar dois pontos. Primeiro, que o que a palavra de Deus fala para a gente é boa. Nós não devemos reagir com a palavra que tudo que Deus propõe é uma coisa boa, né? Então, o profeta lá falou que Naamã tinha que mergulhar 7 vezes no rio. Que mal tinha que mergulhar lá? E a segunda, ele ressaltou aqui, eu nunca tinha escutado falar disso, ele falou, cuidado com quem rodeia você. Cuidado com quem, eu não lembro a palavra que foi, porque o Naamã tinha as pessoas certas, tinha a menina e tinha aquele oficial lá. E é isso mesmo, gente. Nós que somos cristãos, nós temos que ter cuidado com quem nos rodeia. Quando estava lá construindo lá, reformando lá a casa, falando da paz, nós vimos 3 funções da paz. A primeira é que ela guarda os nossos corações e a nossa mente de todo tormento. Nós precisamos dessa paz, principalmente para viver nesse mundo que está cada dia pior. Estamos vendo o início das dores, né? Então, o mundo caminha para esse final dos tempos. A gente não sabe se é daqui 1 ano, 2, 10 ou 100, mas que está próximo a gente sabe. Nós vimos que a paz, ela nos dá direção, né? Ela é o árbitro que nos dirige. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus, a paz
é tirada, vamos dizer assim, a gente começa a sentir uma coisa ruim, cada um sente de um jeito, não vou falar como é, porque cada um sente de um jeito, e quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente fica absolutamente em paz naquela situação. Se não sabe ainda ouvir a voz de Deus, não sabe entender esse juiz, eu sugeri um jejum. Mas isso eu quero que vocês peçam a direção de Deus, então uma sugestão apenas. E eu falei também que a paz nos faz pacificadores, né? E ser pacificador é a principal característica de Jesus Cristo. O fruto do Espírito é para que nós tenhamos o caráter de Jesus. No caráter de Jesus há amor, a alegria, a paz, a longanimidade, todos aqueles 9 itens. Então faz parte do caráter de Jesus a paz e ser pacificador. Então vamos abrir em Mateus 5 de novo. Vamos abrir em Mateus 5. Depois nós vamos abrir em Mateus 27, mas nós vamos deixar marcado 5. Primeiro vamos para Mateus 5. Verso 38. Ainda torna a característica de ser pacificador. 38 fala assim, Jesus falando: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja e lhe emprestes. Então isso é a nova lei. Nós saímos daquela lei da retaliação, né? Que era aquela lei, tem até um nome em latim que eu não sei, para a lei do amor. A lei de Jesus é a lei do amor, é isso que ele está falando. Então ele está falando que não é mais dente por dente, olho por olho, e que qualquer um que te teria a face direita, dê a esquerda. Agora deixem marcado aí e vamos para Mateus 27. Porque é fácil falar, né? O difícil é cumprir. Mateus 27. Verso 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, isso que é Jesus, nada respondeu. Nós estamos falando aqui que os pacificadores não como fala? Não revida, né? Ele não responde. Então Jesus estava sendo levado aqui para ser crucificado. Jesus, o rei do universo, o dono de tudo, estava sendo levado para ser crucificado pelas criaturas que ele criou. A verdade é essa. E ele está indo e nada respondeu. Verso 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. E olha o que aconteceu. Vindo com isso, admirar-se grandemente o governador. Então, quando o mundo vir uma atitude de um cristão, uma atitude de não revidar, uma atitude de estar em paz, é isso que vai fazer o mundo admirar. É isso que está acontecendo aqui, é isso que fez diferença, vamos dizer, para Pilatos. Ele não falou nada, ele ficou quieto. Vamos aí mesmo em Mateus 27, vamos ali para o 54. Fala assim: o centurião, né, Jesus foi ser crucificado e tudo, aconteceu toda aquela coisa que vocês conhecem. No 54 fala assim:
O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então toda a atitude de Jesus, todo o comportamento de Jesus fez manifestar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E vamos lá para Mateus 5, eu pedi que vocês deixarem marcado, verso 43. Porque eu falei, falar é fácil, né? E aqui Jesus ele falou tudo isso, e mais isso aqui que eu não mostrei. Verso 43. Ouvistes que foi dito, Jesus falando: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aqui também a palavra é ruios. Então, quando a gente ama o inimigo e ora por aqueles que nos perseguem, aí nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que identifica que nós somos filhos de Deus. São essas atitudes nossas que identificam. E o que Jesus fez? Ele foi para a cruz, ele não falou nada, e na hora que estava ali todo mundo cuspindo nele, atirando coisas, falando um monte de desaforo, Jesus provavelmente estava totalmente nu, que é algo mais assim, hoje em dia o pessoal fica tudo nu, né? Mas na época era a coisa mais humilhante que existia. Ele estava ali inteiro, ele não morreu meia morte. As criaturas que ele criou estavam ali chacoteando, falando: se você é filho de Deus mesmo, desce daí, e fazendo tudo aquilo. Jesus amou o inimigo e orou por ele. O que Jesus fala? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então é isso que é. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Jesus falou lá no começo do ministério dele, no Sermão do Monte, quando ele muda algumas coisas da lei, e ele fala: amai vossos inimigos, orai por eles, mas daí ele mostrou na prática, porque a hora que está lá na cruz, a hora que estava tudo aquilo, gente, se ele fizesse assim, tudo acabava, dizimava tudo aquilo ali. Ele é o Deus do universo, ele é tudo. Jesus, ele é tudo. Ele não usou os poderes de Deus, mas ele podia usar. Ele agiu aqui como homem, né? E ele, naquela hora lá, ele orou pelo inimigo e ainda intercedeu pelo inimigo. É isso que nós temos que fazer. Isso é que é ser pacificadores, e não pôr mais lenha na fogueira. Agora vamos para 1 Pedro. Estamos tudo falando do mesmo assunto, tá? 1 Pedro, vocês estão aí em Mateus. 1 Pedro é um dos últimos livros do Novo Testamento, depois de Hebreus, depois de Tiago. Daí já vem 1 Pedro, verso 2, ou capítulo 2. E se Jesus é o nosso modelo, é isso que Deus espera de nós. 1 Pedro, verso 2. Oh, gente, capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, ele é o nosso exemplo, nós temos que seguir os passos dele. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então nós temos que entregar tudo isso ao nosso justo juiz, a quem julga retamente, que é Deus.
Se nós não tivermos comunhão com Deus, com o Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer isso, gente. Porque não é fácil. A verdade é essa. Não é fácil. A gente não pode ser hipócrita. Não é fácil. Mas se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, Ele vai nos capacitar. E a palavra diz que Deus nunca dá um peso maior que a gente possa suportar. Nós temos que ter a nossa disposição em fazer isso. Ele vai dar um exercício para a gente fazer. Vai alguém fazer um desaforo para ver como você vai reagir. Você passou no teste, ele vai dar outro, até que ninguém vai te incomodar, gente. Você vai olhar e falar assim, perdoa, não sabe o que faz. É nesse ponto que nós temos que chegar. Nós temos que matar mesmo a nossa alma. Nós temos que pegar a cruz e matar o velho Adão. Nós temos que matar o nosso caráter de Adão. E nós temos que ter agora o caráter de Jesus. Para isso que nós pegamos a cruz e seguimos Jesus. Nós não podemos seguir esse passo com o meu Adãozinho indo junto, com a minha alma indo junto. Eu não vou conseguir, gente. Nem eu, nem vocês. Ninguém vai conseguir. Então é por isso que Jesus fala, aquele que não pegar a sua cruz, não pode me seguir. Porque o que eu vou matar ali? O homem Adão, a minha alma adâmica que eu vou matar ali. E aí eu vou seguir os passos de Jesus com a vida ressurreta dele. Isso é no dia a dia, pouco a pouco. Não pense que amanhã Jesus vai deixar alguém querer matar vocês e cuspir na cara de vocês e acabar com vocês para vocês falarem assim, perdoa, você não vai conseguir mesmo. Nem eu, ninguém. Isso é pouco a pouco, é na comunhão do Espírito Santo que a gente vai conseguir. Vamos agora para Romanos 12. Esse aqui, gente, eu amo. Eu falo muito desse versículo, porque a raiva vem, a ira sobe. Mas esse aqui é muito bom. Romanos 12. Nós já falamos dele. Romanos 12, verso 19. Romanos 12, estou errada. Romanos 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, quando nós resolvemos vingar, nós não estamos dando lugar à ira de Deus. Nós temos que dar lugar à ira dele, a ele retribui a vingança. E o seu inimigo hoje pode vir ser seu irmão amanhã. Porque aí é Deus que vai tratar com ele. Às vezes a gente está querendo vingar, faz orações, como diz a pastora Márcia, orações feiticeiras, quero que acabe, que destrua, que morra, né? E aí Deus vai fazer, às vezes, exatamente o contrário. A intenção de Deus é salvar aquela vida e trazer a gente para ser irmão. Agora, essa história aqui, dar lugar à ira de Deus, gente, funciona. Funciona. Comigo funciona. Eu não estou ainda dando de beber, de comer para o inimigo, né? Não consigo. Não sei se eu conseguiria. Tem que depois que perdoar, eu acho que eu consigo, mas na hora da raiva eu não consigo ainda. Mas dar lugar à ira de Deus, funciona. Sai a ira de você, já é uma grande coisa. Porque é horrível você sentir ira. A hora que aquilo sai, você já está em paz. Agora o resto é de comer, aí já é mais complicado, né? A gente tem que ir pro pé de Deus mesmo. A gente consegue às vezes uma vez, às vezes não consegue com outra. Mas é a nossa, eu estou falando de mim, né? Confissão, como diz os adolescentes, tipo confissão. Tipo assim, confissão. Mas essa primeira parte que dá lugar à ira de Deus, gente, funciona. O restante, não vingueis a vós mesmos, não, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome de comer, isso já consegui algumas vezes, outras não. Mas a gente consegue, é só que ele consegue. O Espírito Santo capacita as nossas vidas. Bom,
Quando nós caímos nessa armadilha de fazer pelas nossas mãos, imediatamente a gente perde a paz. E entra um espírito de retaliação nas nossas vidas. É um espírito que deixa a gente obcecado a vingar. A gente não para de pensar naquilo. A gente quer vingança, a gente quer vingança. A gente vai querer tirar coisa limpa, a gente fica daquele que não leva o desaforo para casa, aquilo fica uma obsessão. E com isso o que sai da sua vida? A paz. Então quando a gente abre para fazer com as nossas mãos, e quando às vezes a gente até consegue fazer isso, é a pior coisa que pode acontecer, porque entra esse espírito de retaliação na vida da gente e ele atormenta, ele envenena, ele deixa a gente mal, absolutamente sem paz. Então a gente, para ter paz, tem que dar lugar à ira de Deus. Deus trata esse assunto. Vamos abrir Mateus 26. Mateus 26. Nós vamos ver um outro exemplo de Jesus. Muito lindo. Nós vamos ver Mateus e Lucas. Que um vai completar o outro. É assim que a gente tem que fazer. Mateus 26, verso 51. Veio um soldado para prender Jesus. Era lá um centurião que ia prender Jesus, quer dizer, não era um amigo de Jesus. Veio para prender. E Jesus estava com Pedro. E Pedro fez uma pedrice. Ele tinha que ser o Pedro para fazer pedrice. Ele era esquentado. Então, no verso 51, fala assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, que é o Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então o soldado veio para prender Jesus, o Pedro fez a pedrice, tirou a espada e cortou a orelha do outro. Verso 52. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então Jesus chama a atenção de Pedro, fala: larga essa espada, porque aquele que lança a mão da espada, que usa a espada, pela espada perecerá. E Lucas completa o que Jesus fez. Vamos lá para Lucas 22. Então Jesus, além de chamar a atenção de Pedro, ele faz mais uma coisa. 22:50. Lucas 22, verso 50. Fala assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Um deles é o Pedro. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus, esse rapaz estava vindo para prender, era inimigo. Jesus é o nosso exemplo. Além de ele não deixar do Pedro fazer, né, chamou a atenção do Pedro, ele ainda curou, ele ainda restaurou aquela vida, foi isso que ele fez. Então isso aqui confirma o que ele disse lá em Mateus 5:44: amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, fazei bem aos outros que te odeiam, orai para quem maltrata. Então Jesus falou lá, mas ele mostrou ao vivo e a cores que ele fazia, ele não era só de falar, né? Ele ele mudou a lei, não é mais dente por dente, olho por olho, mas ele mostrou e ele fez isso. Amém? Amém. Então é o seguinte, gente, existem 3 passos para a gente cultivar a paz. O pastor disse que é para eu continuar, porque nós vamos atrasar um pouquinho hoje. Então eu vou continuar, tá? Mas acho que 20 minutos a gente acaba. Então vamos, 3 passos para cultivar a paz. Primeiro passo, óbvio dos óbvios, oração. Então vamos lá para Filipenses 4, aquele mesmo que a gente viu, que eu vou mostrar alguma outra coisa. Filipenses 4. Vamos ver como que ora direito, entre aspas.
4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, gente, a oração tem 3 itens aí. Tem a oração, tem a súplica e tem as ações de graça. Não é assim, ora, suplica e se for atendido, agradece. Não é assim. É orar, suplicar e agradecer, sendo a resposta positiva ou a resposta negativa. Agora, não é regra. Então tá, orar, muito obrigado, Senhor, e tchau. Não, é agradecer crendo que você recebeu. Entende? É isso que tem que mudar. Você tem que orar, suplicar e crer que você já recebeu aquela graça. Se você não estiver crendo, o que você faz? Senhor, eu estou falando o que aprendi ontem, mas eu não estou crendo. Eu coloco isso diante de Deus. É assim que a gente lida com Deus. Não adianta você falar, Senhor, obrigado, muito obrigado, porque eu já recebi essa bênção. Mas no fundo não está crendo. Isso não é regrinha, não é livrinho de oração. 3 passos para orar. Assim, assado. Não. É orar, falar e agradecer. Eu creio. Tem uma história de um menininho, uma história muito tempo, não sei se eu lembro, que ele perdeu uma sandália havaiana na praia. Era uma história mais ou menos assim. Aí ele estava muito triste que ele queria achar a sandália. A onda já tinha levado há muito tempo. Aí a mãe falou assim, mãe, vamos orar? Você não disse que a gente ora, o que acontece? Vamos orar. Ele orou e tal, e deve ter orado assim, não era esse o caso, mas ele acreditou tanto, que ele falou, então vamos lá buscar a mãe, a sandália. Aí a mãe ficou apavorada. Ele falou assim, mãe, mas a gente não orou? Mas disse que quando a gente crê, a gente consegue, vamos lá buscar a sandália. E a mãe disse que foi orando, pedindo para Deus que achasse a sandália. E o gurizinho achou a sandália. Então é isso, é nesse sentido. É crer e ir lá. Estou orando que eu estou querendo engravidar, já sai como um enxoval. Tem que crer de verdade. Aí também é cada um. Então a oração tem que ter esses 3 passos. Quando a gente agradece crendo que você conseguiu, você não sai em paz? Sai. Mesmo, gente, que a resposta seja não. Porque vocês dão tudo que os seus filhos querem? Pais normais? Não. Porque a gente sabe que se der vai estragar, tem a hora certa de dar. Então, agradeça mesmo que a resposta foi não. É porque não está na hora certa. Mais tarde a gente vai entender. Amém? Então, a oração tem que ter esses três pontos. E da ação de graças são louvores, agradecimento. Não é só louvar de canto, é agradecer do fundo do coração. Isso que é louvor. Vamos abrir em Isaías 57. Em Hebreus fala que nós temos que sempre oferecer sacrifícios de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessa o seu nome. Então é com a nossa boca que nós agradecemos. E é com a nossa boca que a gente produz esse fruto da paz. Isaías 57. Isaías 57, verso 19. Isaías 57, 19 fala assim: como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Então, o fruto dos nossos lábios, a nossa ação de louvor através dos nossos lábios, sacrifícios de louvor, como diz lá em Hebreus, isso cria paz. Quando nós agradecemos, quando nós louvamos a Deus numa situação, a paz se estabelece. 1 Timóteo 2, Novo Testamento, bem no finalzinho lá da Bíblia. 1 Timóteo 2, verso 1.
Então, o primeiro cultivo da paz é oração. Mas oração com os 3 itens: oração, súplica e ações de graça. 1 Timóteo 2, verso 1. Pronto? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o que ele está falando? Temos que praticar as súplicas, orações, intercessões com ações de graça, em favor de todos os homens. Todos os homens incluem amigo e inimigo, inclui o que a gente gosta e o que a gente não gosta, inclui os gratos e os ingratos, inclui os que concordam conosco e os que discordam. Então, todos os homens. Para ter paz, nós temos que orar por todos. E por todos que estão investidos de autoridade. Aí que é a bênção. Então, autoridades civis, autoridades militares, autoridades espirituais. Então, eu agora ainda oro para Dilma mais em paz. Para o Lula era complicado. Né? Deus tinha que me tratar. Eu falava mal, pedia perdão, falava mal, pedia perdão, falava uma tragédia. Enfim, autoridades, sejam elas civis, militares ou espirituais. Enquanto eu oro pela Márcia, pelo Manuel, enquanto eu oro por qualquer autoridade espiritual, há paz no meu coração. É isso que nós temos que fazer. Segundo passo para cultivar esse fruto: permanecer em Jesus. Não somente habitar em Jesus, mas permanecer em Jesus. Quando nós estamos grudados em Jesus, não entra a falta de paz. Quando que nós grudamos em Jesus? Quando que nós assim praticamos isso? A gente está na intimidade com Deus. Quando que a gente permanece nele? Na palavra. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Então vamos abrir em João 15. João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vocês conhecem isso aqui bastante. Verso 4. Quando a gente gruda na palavra, é aí que a gente pratica a palavra. Não é só escutar, quando a gente pratica a palavra, aí nós vamos ter paz. Capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto, mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o fruto do Espírito, com certeza, que tem a paz. Aí Jesus vai falando, no capítulo 16, no verso 33, ele continua falando a palavra dele, ele continua pregando, ou seja, temos que ficar em Jesus, temos que permanecer nele para dar fruto, que ele que é a fonte. No capítulo 16, verso 33, fala assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra de Jesus, quando nós permanecemos nele, ela traz paz. Estas coisas vos tenho dito. Que coisas? A palavra. Para que tenhais paz em mim. Então eu tenho que ficar grudado em Jesus. Não é somente habitar, mas eu tenho que permanecer. Eu não posso assim, uma hora eu habito, outra hora eu desabito. Uma hora eu estou na casa, outra hora eu saio da casa. Não, é
Aí nós vamos ter paz com a palavra dele. E como eu já disse, vou repetir aqui, para praticar a palavra de Jesus, nós precisamos antes matar o nosso velho homem Adão, para poder seguir Jesus em tudo que ele manda, senão nós não conseguimos. Como que nós vamos conseguir amar o inimigo, dar de beber, de comer para o inimigo, assim, de coração aberto? Não é? Só matando o velho homem mesmo. Nós temos, gente, que permitir que o Senhor seja Deus nas nossas vidas. Quando nós começamos a fazer as coisas pela nossa autossuficiência, quando nós começamos a fazer os nossos planos, quando nós começamos a pensar e resolver que tem que ser assim, assim, assado, sem buscar a orientação de Deus, isso acaba com a paz da gente. Porque é só em Jesus que nós vamos ter paz, porque senão nós saímos do plano de Deus. E não preciso abrir, mas quem quiser anotar, anote, que é bem bonito esse. Isaías 26, 3 fala assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando a gente... A mente. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E aí mesmo, em Isaías 26, 12, fala assim: Senhor, 26, 12, Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, quando a gente deixa Jesus fazer as nossas obras, quando a gente não põe a mão onde não tem que pôr, quando a gente não faz pelos nossos planos, aí nós temos paz. Amém? Terceiro e último passo, que também é simples, nós já vimos. Primeiro passo é oração. Segundo passo, permanecer em Jesus. E terceiro passo, amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus é amar e guardar, amar e praticar. Jesus diz o quê? Aquele que me ama faz a vontade do meu Pai, é o que pratica a minha palavra. Então nós temos que amar a palavra de Deus. Vamos no Salmo 119, bem no meio da Bíblia. Esse Salmo 119, ele fala da palavra de Deus o tempo inteiro. Mandamento, lei e palavra é a mesma coisa. Então, 119, verso 165. Se você ama o Senhor, você tem prazer em cumprir a sua palavra. Se você não tem prazer em cumprir a sua palavra de Deus, você não ama o Senhor. 65. O Salmo é 119. O versículo é 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Amém? Quem ama a palavra de Deus tem grande paz. Não há tropeço. Se a gente ama a palavra de Deus, a gente guarda a palavra dele. João 14, 21. João 14, 21. Já que acabamos de falar. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e também eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, gente, quando a gente ama, a gente permanece. É isso que estamos falando desde o começo. Amar e guardar é permanecer em Jesus, é amar a palavra. Conclusão. Filipenses. Vamos de novo lá para Filipenses. Conclusão. Filipenses 4 de novo.
Verso 9. Nós falamos aqui um monte de coisa, né? Um monte de coisa. A conclusão é essa. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então é isso que a gente precisa. É amar a palavra de Deus e praticar. Aí o Deus da paz será conosco. E eu vou, quem está anotando, eu quero que vocês anotem isso aqui. Salmo 72:6, Salmo 72:6, que fala de paz em abundância. Isaías 54:13, fala de paz para os filhos. Isaías 54:13, paz para os filhos. Salmo 4, verso 8, paz para dormir. Tiago 3:18, paz para semear justiça. Tiago 3:18, paz para semear justiça. 1 Tessalonicenses 5:13, paz entre irmãos. 5:13. Romanos. Então Tiago 3:18, 1 Tessalonicenses 5:13, Romanos 5:1, paz com Deus. Oi? Tessalonicenses 5:13, paz entre irmãos. Romanos 5:1, paz com Deus. Eu vou ler, pode anotar isso, eu quero que vocês recebam como se fosse Deus falando para vocês. Isaías 48, 17 e 18. Depois em casa vocês leem. Quando não tiver paz, gente, pegue esses versículos que eu estou dando agora. Então, Isaías 48, 17 e 18. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se estivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Amém? O rio, ele flui, ele não acaba. Você volta lá daqui um tempo, o rio continua lá. Ouvindo os mandamentos, a tua paz seria como um rio. Isaías 53:5. Esse eu quero que vocês olhem. Isso aqui todo mundo conhece. Esse aqui é muito lindo. É nisso que nós temos que ter. Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado, Jesus, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Amém? Então, gente, nós temos a paz. Jesus já nos deu a paz. Ele já foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz já foi dada. Nós só precisamos cultivar com oração, com amor pela palavra e permanecendo em Jesus. Não um dia está com Jesus, um dia está sem Jesus. Nós temos que permanecer. Em 1 Pedro 3:11 fala assim: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. 1 Pedro 3:11. É isso que nós temos que
fazer. Amém? A paz já nos foi dada. Cabe a nós cultivar. Nesse mundo, nós precisamos da paz. Senão a gente nem dorme. Né? E quando estiverem sem paz, chame essa tropa militar. Ore, peça para Deus, e Ele vai mandar uma tropa militar que vai guardar o seu coração e a sua mente. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de seu Filho Jesus Cristo, Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela perfeição da tua palavra.